Alô pessoal, bem-vindos ao terceiro barra segundo barra nós próprios estamos confusas episódio das Aventuritas. Hoje temos finalmente um episódio diferente e a tentar uma coisa nova. Rita, o que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos apresentar três pessoas que também são de Ciências da Comunicação e também são do terceiro ano, são nossos colegas de turma, a Sofia Batista, a Maria Inês Almeida e o Elmano Costa. Olá pessoal, bem-vindos. Alô. Olá. Alô. E então nós voamos de Wrocław para... Querem introduzir o vosso destino? Bolonha! Bolonha. Fomos de Wrocław, na Polónia, até Bolonha, em Itália, e vamos conversar um bocadinho com estes nossos três colegas acerca de como é que foram estes meses fora de Portugal, algumas aventuras que eles possam querer partilhar connosco, e fiquem por aí, vai ser um episódio interessante. Obviamente diferente, dada toda esta situação. Sim, isto é Aventuritas via Zoom. Rita, queres começar com a primeira pergunta? Sim, é aquela pergunta da praxe que vocês provavelmente já estão à espera. Porquê Bolonha? E agora para isto, para não responderem todos ao mesmo tempo, posso começar por passar a palavra à Sofia e depois a Maria Inês fala e depois o Elmano fala, por exemplo. Pessoalmente, eu já tinha um amigo meu, o Leonardo, que já tinha ido para Bolonha, então isso também foi um fator importante na decisão, mas basicamente eu peguei na lista das possibilidades de Erasmus e fui ver o ranking das faculdades e Bolonha estava super bem qualificada, então foi mais por aí. Ok. Maria Inês, porquê Bolonha? Também foi mais ou menos como a Sofia, também fui ver as opções e tendo em conta que eu estou a fazer cinema e televisão, não há tantas assim, não se tem tantas opções de faculdades, então pronto, fui vendo as melhores e também eu já tinha uma cena com a Itália, já queria a Itália de certa forma, então juntou-se um bocado o útil ao agradável, basicamente. No meu caso foi um bocadinho contrário à Sofia, porque eu não sabia todo o ranking da minha universidade de Bolonha e eu só sabia que queria ir para a Itália, porque nunca lá tinha estado e que gostava de conhecer o país e uma cidade italiana e a mesma cultura. E então escolhi Bolonha um bocadinho também pela influência da Mónica Ventura e do Leonardo Cabana, do nosso curso. Porque estava sempre a ver os Insta-stories deles e aquilo parecia brutal, a Bolonha, e eu tenho a minha cor favorita é laranja e a cidade em si boa. A cidade em si é toda muito laranja, então foi um bocado por aí, não foi a nível académico, não me influenciou nada. Foi pelas cores. Foi uma escolha traumática. Pela comida. E pela pizza e pelos gelados que podemos lá comer. Claro, isso da comida de Itália. Eu preferia a Itália do que a Polónia. Mas pronto, também. nós estafamos. Então, e como é que acontece vocês irem os três? Foi totalmente ao acaso? Houve algum tipo de combinação? Porque, por exemplo, nós foi caindo ao acaso, apesar de já sermos amigas antes disto tudo. Como é que foi com vocês? Eu posso falar. Eu conheci a Sofia já. Tivemos uma pequena interação nos primeiros dias do primeiro ano da faculdade e eu sabia que ela era de Coimbra, eu era de Guimarães e as duas cidades tinham assim uma pequena rivalidade a nível futebolístico, então nós estivemos a picar e foi aí que nos fomos conhecendo. A Maria não conhecia no primeiro dia da faculdade também, nas inscrições, na altura das inscrições, só que não tivemos muita interação e foi um bocado ao acaso que nos juntámos os três para ir para Bolonha. E quando nós lá chegámos, nós ficámos os três no mesmo quarto, decidimos... Ou seja, não havia residência, no vosso caso? Não havia residência e estávamos um bocado à toa de opções onde ficar, porque era um bocado tudo muito caro em Itália e pronto, foi um bocado ao acaso que decidimos os três ficar no mesmo quarto. Ou seja, vocês não planearam de início irem os três juntos, mas a partir do momento em que entraram no mesmo destino começaram a ter mais contacto e a ver mais coisas em conjunto. Sim, porque Bolonha é uma cidade com imensos estudantes, só que não tem quase quartos nulos. Então quando nós nos apercebemos disso foi quando começámos mais a ver todos juntos e acabámos por ficar no cenário mais improvável, que foi os três na mesma casa a partilhar o mesmo quarto durante quase meio ano. A sério, o mesmo quarto? O mesmo quarto! Sim, foi intenso, mas foi bom.
E ficaram numa casa perto da vossa faculdade? Vocês tinham as mesmas aulas ou cada um tinha aulas diferentes? Havia algumas aulas em comum, mas maioritariamente cada um tinha as suas cadeiras. E depois, Bolonha funciona, a faculdade não é toda no mesmo sítio, tem vários polos, então dependendo das cadeiras que tu tens... tens de dirigir para sítios diferentes. Sim, está mesmo espalhado pela cidade. Portanto, nós no início achávamos que a nossa casa era super perto da universidade e afinal, pelo menos para mim, não era nada. Bem, eu tenho que perguntar isto porque eu e a Rita foi do estilo aprender outra língua? Não, inglês, estamos à vontade. Como é que vocês aprenderam em italiano? Porque isso para mim é mega difícil. As aulas eram todas em italiano? Sim, os italianos não sabem falar quase nada em inglês, o que foi um bocado preocupante porque nós queríamos interagir um bocado com as pessoas de lá e muitas vezes não dava porque eles não sabiam falar inglês. Se bem que são os queridos, eles tentam sempre perceber, eles nunca te recusam, só simplesmente não percebem nada. Isso foi um choque. Então é um bocadinho como os portugueses, porque pode haver portugueses que não sabem inglês, apesar de nós até nos safarmos bem, no geral. Mas tu vais ao café da tia Amélia, a tia Amélia não sabe falar inglês, mas ela vai tentar ajudar de alguma maneira, por isso nisso os italianos se calhar são parecidos. Sim, super. Era assim umas conversas um bocado gestuais, vai para ali e apontavam o dedo. Mímica, Google Tradutor, são os melhores exemplos às vezes. Nós com o tempo fomos começando a conseguir desenrascar-nos melhor em italiano, né? Mas ao início foi mesmo, era sempre o tradutor a toda a hora, era mesmo complicado. Como é que foi com as aulas? Vocês, a ter aulas em italiano, vocês tiveram um curso de italiano lá, tiveram um curso de italiano cá, não tiveram nada e foram na fé? Como é que isso funcionou? Eu tive, antes de ir, um semestre de italiano, mas eu acho que não ajudou grande coisa. E o que nós fizemos foi, basicamente, fomos à primeira aula, apercebemos que era tudo em italiano, ninguém falava muito inglês, e então fomos falar com os professores e perguntámos se não era possível fazer um trabalho final em inglês, e eles foram, a maior parte, muito receptivos. Isso é muito fixe. E como é que funcionou contigo, Maria Inês? Comigo foi mais complicado, eu não tive nenhum professor que fosse receptivo dessa maneira. O melhor que eu consegui arranjar foi fazer uma oral em vez de italiano fazer inglês, e mesmo assim foi uma luta, porque mesmo no dia da oral a professora veio falar comigo em italiano, portanto foi complicado. E depois tivemos um professor, eu e o Elman tivemos um professor que nós falamos com ele em inglês na primeira aula e ele respondeu-nos em italiano, também foi divertido. Enfim, esse nível não tive uma muito boa experiência, mas pronto. Mas conseguiram fazer tudo, conseguiram-se desenrascar, como o Belo do Tuga faz sempre, não é? Mais ou menos. Quase tudo. E vocês agora dizem, por exemplo, nos vossos currículos está que vocês sabem falar italiano, ou vocês acham que não sabem falar italiano de todo? Eu acho que nós, os três, percebemos, ainda por cima em contexto acho que é fácil de perceber. Sim. E já não é um nível de italiano básico, no entanto falar já é outra conversa. Falar é sempre mais complicado, mas mesmo assim em comparação com o início eu acho que sim, aprendemos bastante em Bolonha e era mais de género, não era tanto nas aulas que aprendíamos, era mais nas nossas saídas à noite, interagir com o pessoal italiano e às vezes nós trocávamos algumas palavras em português e eles faziam a tradução, pronto, e foi assim que fomos aprendendo um bocadinho. E percebemos que muitas palavras davam para vários contextos, como... O prego. Eu quando estive em Itália, eu ouvi essa palavra para tudo. Sim, para tudo. É isso, scusa. Sim, a scusa, por exemplo, também. Ai, a Sofia já diz com o sotaque italiano, que bonito. Eu adoro ouvir italiano, porque é mesmo uma língua bonita. E eles falam mesmo com as mãos. As pessoas que nos estão a ouvir sabem exatamente o que é que eu estou a falar, porque nós temos esse estigma. Os italianos falam com as mãos. Eles falam com as mãos. Mas eles ficam super ofendidos quando nós começamos a gritar, a falar italiano, digamos assim, com as mãos. Eles, porque vocês acham que nós falamos assim, nós não falamos com as mãos? Mas são pessoas muito expressivas, se calhar temos um bocado essa sensação, não é? Sim, eles falam assim um bocado a cantar, eu tive essa sensação, mas eu acho que eles falam assim um bocado a cantar. Sim. E são muito expressivos, sim. O que é que acharam do povo? Porque, por exemplo, nós contámos isso, nós achámos que o povo polaco não é muito simpático, não tem aquela coisa portuguesa. O que é que vocês acharam das pessoas em Itália e do ambiente?
Eu pessoalmente acho que somos bastante parecidos, acho que nunca apanhei um italiano mau. No fundo as raízes são as mesmas, não é? Sim. Sim, é verdade. É que eu acho que conheci um bocadinho os dois polos. Eu lembro-me de ser pessoas, por exemplo, havia um empregado da hostelaria, não sei se vocês se lembram, do restaurante onde nós... Pronto, havia um empregado lá nesse restaurante que era um bocadinho... rude. Mas também era porque eu estava com muita pressão. Mas sim, os pessoas havia... encontramos em todo lado, não é? Sim, é isso. Mas depois também havia pessoas muito simpáticas, portanto eu não consigo mesmo... Não consigo dizer que seja uma coisa ou outra, eu acho que são... Pronto. Lá está. Foi um caso em quase meio Exato, ano. é isso. Exato. Yeah. Nós, por exemplo, na residência, porque nós estávamos numa residência de estudantes, as pessoas que trabalhavam na própria residência não falavam inglês, só as senhoras que tratavam das papeladas. Agora, quando nós entrávamos e tínhamos de falar ou tirar alguma dúvida ou pedir alguma coisa, eles não diziam nem hello. Era esse nível de grave, mas pronto, é isso, a mímica e o tradutor ajudam-nos. Agora, vocês, antes de começarmos a gravar o episódio, vocês partilharam connosco que estiveram a falar um bocadinho e a recordar algumas aventuras que vocês tiveram por lá, e íamos perguntar o que é que vocês podem partilhar connosco e com quem nos está a ouvir, assim, uma aventura em especial que vos tenha marcado a cada um de vocês, um episódio engraçado, alguma coisa. Ou muita coisa, não é? Muita coisa. Sim, agora eu sei. Vocês estiveram lá quantos meses? 4? Maria, podes começar tu. Começa tu. Eu não sei para que é de começar. Deixa-me pensar. Eu acho que começa logo pelo quarto. Pois é, só para termos vivido todos juntos. O Elman decidiria tomar banho às 2 da manhã e pôr música, enquanto eu e a Maria tentávamos dormir. Mas eu depois ainda fazia aquela... Ainda era amigo, era simpático, ainda perguntava qual era a música que elas queriam ouvir. Ao menos isso. Não vos deixe dormir. Assim tão mal. Mas podem escolher a música. Eu acho que pessoalmente, das coisas que mais marcou foi... Eu nunca pensei conhecer alguém do Nepal e da Índia e ficarmos tão amigos como ficámos. Nós conhecemos um rapaz que era o Mohit e foi incrível. Primeiro, qual era a probabilidade dele ter crescido com um póster do Ronaldo no quarto, a adorar a madeira? Nós ficámos super amigos, ensinámos-lhe funk, ensinámos-lhe a dançar o quadradinho, foi genial, adorei. Isso é uma das coisas que eu acho que o pessoal que vai para Erasmus no fundo acaba sempre por destacar, tu conheces pessoas de todo o lado, pessoas que tu se calhar noutra circunstância não conhecerias, e é uma das cenas que eu pessoalmente também destaco da minha experiência na Polónia. E Elman, Maria Inês, alguma coisa que queiram partilhar? Para além do quarto, não é? Foi uma aventura intensa. Pensava que ia ser pior, na verdade, mas foi muito fixe porque deu para conhecer melhor a Maria, a Sofia, e hoje em dia quase todos os dias falamos, o que é muito bom. Tive uma experiência que eu decidi ir viajar com febre. Eu estava com febre em Bolonha, tinha apanhado uma mini gripe lá, e eu pensei, ok, eu quero viajar muito para Cinque Terre, que fica na costa italiana, e nunca lá tinha ido, e eu assim, ok, entre ficar doente em Bolonha, eu prefiro ficar doente a viajar, percebe? Então foi muito assim, decidi às 4 da manhã apanhar um autocarro e viajar durante 2 horas dentro do autocarro com um senhor um bocadinho espaçoso ao meu lado, e foi assim até Cinque Terre, e foi até às 5 da manhã do dia a seguir em Cinque Terre para voltar para Bolonha. Por isso foi sempre com febre. Sempre. Sim. Eu acho que a febre passou lá, na verdade. Eu e a Maria achar que o Elman estava morto num sítio qualquer em Itália e ele a viver no limite. Às vezes essas cenas assim instantâneas são as que, lá está, são as que mais tarde vamos contar. Eu isso percebo, porque olhem, eu desmaiei no dia em que íamos para Budapeste. E eu disse, Rita, não, nós vamos hoje, nós vamos. E eu estava com medo, imagina. Temos uma viagem de 11 horas de autocarro e se a Rita cai para o lado outra vez, ninguém vai falar. Não, mas aí é sentada, já não havia problema. Não, mas a sério, tipo, em Erasmus, pá, não, ou estás a morrer ou vais. Exato, sim. E mesmo a morrer podes ir. E mesmo a morrer podes ir, esse espírito. Foi o que o Elman fez. Mas então, se calhar, nesse seguimento de coisas malucas, eu também, pronto, chegou a altura do Natal, nós íamos passar o Natal em Erasmus, né?
E pronto, a Almana tinha ido aqui para Portugal, a Sofia entretanto ia ter a mãe lá em casa, a mãe dela veio ter connosco a Belém, e então eu pensei, bem, eu não tenho a minha família cá, eu não vou ver a minha família, então vou passear. E acabei por ir, eu conheci uma rapariga no Facebook e fui viver com ela para os Alpes, portanto para a neve, para as montanhas, e fui passar lá o Natal e foi incrível. E depois, uma rapariga que tu tinhas acabado de conhecer? Sim. Uau! Sim. E foi incrível, e depois ficámos amigas, não é? Eu voltei para Belém e depois no fim do nosso contrato da casa acabava no início de janeiro, pronto, e eu tinha de fazer um exame, então fui viver com ela durante 2 semanas para Milão, que é onde ela mora mesmo, e então tipo, ou seja, essa coisa maluca que eu fiz, tipo, de ir só, sem conhecer, sem nada, tipo, confiar só e ir só, acabou por me dar tipo, tantas coisas boas, que inclusive é tipo, depois casa em Milão 2 semanas, pronto, obviamente sem pagar, não é? Isso então, é incrível. Valeu mesmo o risco. Eu lembro-me de estar em Portugal, na minha lareira, estão a ver? e receber imagens da Maria nos Alpes, e eu, aquilo é brutal, está a nevar e tudo, tipo, incrível mesmo. Isso é muito fixe, isso é outra coisa, é que vocês apanharam neve em Itália e eu e a Rita não vimos neve na nossa cidade, na Polónia. Sério? Ridículo. Ai, que triste. Nós estávamos numa das cidades mais quentes da Polónia, se é que aquilo se pode chamar quente, porque continua a ser frio. Mas, por exemplo, no ano anterior houve pessoal do nosso curso, da nossa faculdade, que esteve lá e apanhou imensa neve e nós não apanhámos neve nenhuma. Foi um bocado triste, mas pronto. Nós apanhámos para aí 2 a 3 dias de neve. Sim, antes de começar, foi um intenso. Foi quando eu fiz aquela viagem pelo norte da Europa, em que nevou muito pouco. Eu, na esperança de ver neve, muita neve, eu ia para a neve. Quase não nevou. E quando voltei, no dia em que regresso a Bolonha, está a nevar imenso. Eu pensar, pronto, olha, esta viagem foi em vão. Isso foi outra coisa, Sofia. Nós lembramos de ver e de comentar uma com a outra. Tu também foste sozinha, no estilo às costas, bora lá conhecer uma data de cidades. Sim, eu fiz 7 cidades em 7 dias. Aliás, 7 países em 7 dias, sozinha. Foi bom. Com o tornozelo com problemas, atenção. Sim. A sério, eu gosto do tornozelo e andavas de um lado para o outro. Sim, eu lembro-me no dia antes de estar com o pé levantado, a pôr gelo, a pensar, será que devia ir? Claro que vou. Lá está, tipo, se não estou a morrer, eu vou na mesma. Então, e hoje estás bem do pé, suponho. Por isso valeu a pena. Mais ou menos. De vez em quando ainda tenho aqui umas... Pronto, mas isso agora pode ser uma, como é que se diz? Recordação. Um recorde a bater. Tu agora tens 7 países, 7 dias. Podes tentar, sei lá, daqui a uns anos... fazer 10 países em 10 dias. Sim. Mal a quarentena acabe, se quiserem juntar, vamos, 10 países. Isso era muito, muito fixe. Ok, e em relação, eu tenho que tocar neste tópico, porque eu sou gulosa, eu adoro comer. Itália, gente. Quando as pessoas pensam em Itália, pensam na comida, e não é só as pizzas, é a massa. É o tiramisu, os gelados de Itália. Falem-me disso tudo. Como é que é? Vocês estouraram um grande budget em comida ou esforçaram-se para cozinhar em casa? Não, sem dúvida a maior parte do nosso dinheiro ia para comida, sem dúvida alguma. Bom, desde esperar 2 horas para entrar no melhor restaurante de Bolonha, que era a Osteria, a comer pizza por 2,5€, uma pizza inteira. Isso é o que eu tenho mais saudades. Eu lembro de ver fotografias vossas, já não me lembro quem é que publicou, mas vocês assim, parecia que num jardim, um relevado, cheio de pessoal à volta e com pizzas e bebidas e estavam lá a conviver. Portanto, a comida vale mesmo a pena, não é mito. Não é mito. Não é nada mito mesmo. Se vocês tivessem de escolher a vossa comida favorita de Itália, qual é assim a primeira coisa que vos vai à cabeça e aquilo que vos deixa mais saudades de comida italiana? Eu acho que para mim é o esparguete à bolonhesa do Osteria della Orsa. Era muito bom, era mesmo muito bom. Podíamos esperar 1 hora naquele restaurante na fila, mas nós esperávamos. Valia a pena. Valia a pena. Tipo, nós vamos comer a nossa melhor massa hoje e da manhã, por isso bora. É sim, inclusive eu deixei de comer carne para provar essa massa, portanto vale mesmo. Ao contrário, deixaste de não comer. Sim, deixei de não comer carne para provar essa massa. Portanto. Uau, então devia ser mesmo boa. Isso é compromisso. Sim.
11 meses sem comer carne para depois chegar à Itália e... Não faz mal, foi assim uma pequena desgraça, mas que pelos vistos valeu a pena, portanto. Sim, muito, muito. Então está com todos o esparguete à bolonhesa. Nenhum português sabe fazer esparguete à bolonhesa como naquele restaurante italiano. Não, para mim são mesmo os gelados, honestamente. Acho que foi a coisa que mais me marcou. Sim, e que nada se compara, nada é igual. Eu quando estive lá, eu tive só uns 5 ou 6 dias, mas foi em Roma. Eu perdi a conta ao número de gelados que comi e depois é giro porque pelo menos em Roma eles não metiam uma bola de gelado, metiam assim com uma espátula, não é? Não era em formato de bola, era uma espátula e depois era com chantilly por cima, aquilo era fantástico. Lá não havia chantilly, mas todos os cones tinham chocolate derretido por dentro, então, meu Deus. Pecaminoso. E agora apetece-me um gelado. Ao meio-dia. Hoje começamos pela sobremesa. Não há hora para E todos os gelados de fruta, eu notei isto, todos os gelados de fruta sabiam mesmo, não sabiam a corantes, sabiam mesmo ao sabor natural da fruta, o que era incrível. Eu lembro do primeiro gelado que experimentei em Bolonha foi o gelado de tangerina com iogurte e foi incrível. Eu, isto é maravilhoso, eu venho cá todos os dias. E foi quase assim, percebem? Foi quase assim. Eu ia todas as semanas lá com elas as duas e íamos comer um geladinho, ou era às 4 da tarde, ou era, sei lá, quase às 8 da noite. E ia sempre bem. Quase 5 graus e nós a comer gelado. Sim, era quase rotina. Eu lembro-me de cada um estar a passear pela cidade, ligar-nos, dizer, olha, estou aqui na Casa do Borro, querem vir comer gelado? E encontrávamos lá. Que fixe. E olha, e agora um bocadinho o pessoal que gosta de ouvir falar de Erasmus pergunta sempre pelo tema das festas. Como é que eram as festas em Bolonha? Vocês iam sair muitas vezes? Criaram uma ligação, eu não sei se em Bolonha havia o ESN? Havia, pronto, e se vocês foram a festas através deles, se fizeram atividades através deles, se ao fim de uns dias deixaram o ESN para trás e começaram a fazer a vossa cena, como é que foi? Maltinha, comecem. Maria Inês, força! Eu acho que sou pessoalmente indicada para falar sobre festas, mas eu posso começar. Então, nós ao início, não conhecíamos as pessoas ainda, não é? Estávamos nessa vamos às festas, vamos conhecer pessoas, não sei o quê. Mas eu acho que muito rapidamente nós deixámos um bocado de discotecas e isso e fomos mais conhecer pessoas na rua, porque a noite em Bolonha é muito, 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 muito animada. Nas ruas há sempre coisas malucas a acontecer por todo lado. Então acabámos sempre por conhecer mais pessoas estando na rua do que estando na discoteca propriamente. Portanto acabava por ser mais divertido. Por 2 razões, malta. Porque primeiro o pessoal italiano tem a tendência de sair mais cedo de casa. Isto à meia-noite já estão na rua, já estão a curtir, já estão a acabar quase a noite, percebem? E nós portugueses, era à meia-noite que começava. Ou seja, nós quando já saíamos para a rua, depois de termos bebido em casa de amigos e whatever, eram para aí 3 da manhã quando nós já estávamos a sair da rua e os italianos todos a voltar para casa. E as pessoas a fechar às 4 da manhã, ou seja, nós saíamos para a rua e passávamos 1 hora bué fixe ali com o pessoal italiano, todos bêbados, todos exaltados e pronto, e depois passado 1 hora já estávamos a voltar outra vez para casa porque já tinha tudo fechado, por isso, pois... E por outro lado, sim, Bolonha é um bocado uma cidade universitária onde as festas são maioritariamente na rua. Bolonha é super peculiar no sentido em que nós vimos tudo, vimos tambores, vimos grupos de pessoas a tocar com guitarras, vimos pessoas a fazer malabarismo, nós aprendemos a fazer malabarismo às 2 da manhã numa praça em Bolonha qualquer, nós vimos tudo mesmo. Pois e se calhar já deu para perceber que se calhar em Portugal é que saímos tarde, porque nós tínhamos exatamente a mesma situação, do estilo, nós estávamos a começar a jantar e nós vivíamos com 2 raparigas russas, que não eram russas, mas pronto, e é do estilo, elas já estavam todas arranjadas, prontas para sair, nós estávamos a começar a fazer o jantar, e elas tipo, mas vocês vão sair? E nós, sim, mas calma, ainda vamos fazer a pré, ainda vamos não sei o quê, e nós só saíamos, era tipo até às 2, salvo erro,
porque a residência fechava das 2 às 3, senão nós saíamos mais tarde. Portanto, se calhar são os portugueses que fazem as noites muito tarde. Sim, e não sei se em Bolonha ou em Itália no geral funciona assim, mas na Polónia havia muitas discotecas que a partir das 9 da noite, 9, 10 da noite estavam abertas e nesse horário havia uma espécie de happy hour em que todas as bebidas eram mais baratas. Portanto, o pessoal, se a happy hour começa às 10, o pessoal estava às 10 na discoteca e isso para nós não dava, porque nós às vezes estávamos a jantar a essa hora. Mas se formos pensar, eu acho que faz muito mais sentido ser assim, porque acabas por aproveitar o dia seguinte muito melhor do que chegares a casa às 6 da manhã toda arruinada. Sim, mas nós só não conseguimos chegar a esse ritmo porque foram vários anos em Portugal num ritmo diferente. Foi verdade. Portanto, sair de casa às 10h30 da noite para entrar na discoteca às 11, quero dizer, não nos habituámos. Então pronto, percebemos que em Bolonha era mais, havia discotecas e até foram sair, mas era mais convívio na rua, conhecer pessoal e fazer coisas malucas. E coisas que vocês não pensavam que iam fazer, não é? Exato. Sim, foi muito assim, nós conhecemos muita gente a fazer malabarismo no meio da Piazza Verdi, era uma das praças mais emblemáticas lá de Bolonha, e foi muito assim, tipo, de repente estávamos a andar para casa, até a noite já tinha acabado, e aparecia uma pessoa no meio do nada a fazer malabarismo outra vez, e nós, siga agora. E agora a festa era ali. Exatamente, é isso. Nós fomos com um caso do espírito de conhecer malta italiana, e nós sabíamos que a malta italiana não estavam nas discotecas, era só pessoal de Erasmus, era maioritariamente de pessoal espanhol, e nós pensámos, ok, nós queremos conhecer cultura italiana, vamos para a rua conhecer a malta italiana, percebem? Então foi um bocado assim. Se calhar já falámos um bocadinho das viagens, mas eu acho que grande parte de Erasmus obviamente também é não só conhecermos o sítio onde estamos, mas também nos dar ali uma voltinha por onde conseguimos. Qual é que vocês destacavam como cidade ou país, para além do sítio onde estiveram? Porque eu acho que o sítio onde ficamos também, essa cidade ganha sempre um gostinho especial, mas fora disso, qual é que para cada um de vocês foi assim aquela cidade que adoraram das vossas viagens? Só uma coisa, acrescentem à resposta se vocês costumavam viajar juntos ou se era mais hábito cada um fazer uma viagem com outro grupo e não estavam sempre juntos, para nós percebermos a vossa logística. Eu acho que houve muito de tudo, tanto viajámos sozinhos como... Eu acho que o que acontecia era, por exemplo, um de nós estava a ver voos e dizia, dia X vou a não sei o quê, querem vir? E se não houvesse voos baratos, as outras pessoas não só não. Era mais dependendo da nossa disponibilidade. Mas se as outras pessoas não pudessem vir, nós íamos sozinhos. E respondendo à pergunta, para além de que Bolonha eu vou sempre considerar como uma segunda casa, das experiências mais giras que eu tive em Erasmus foi ir ter a Barcelona, onde estava a Joana e a Carolina do nosso curso, onde vieram ter o Leonardo, que estava na faculdade, e a Carolina e a Sara, que estavam em Pádua. E foi super giro, porque nós enquanto grupo é muito difícil encontrar-nos todos em Portugal, e foi super engraçado conseguirmos encontrar-nos todos em Barcelona. Parece uma cena mais difícil, mas foi possível. Sim, tivemos lá uma semana todos juntos e foi incrível. Eu se calhar ia para a nossa viagem a Ljubljana, que demorou 6 horas de autocarro para lá chegar também, mas fomos todos juntos, eu, a Sofia, eu não sei se a Maria não chegou a ir, mas fomos com mais malta portuguesa, também estava lá a estudar em Bolonha, de Erasmus, e eu estava com expectativas de ok, vamos ver no que é que isto dá, porque eu estava com a sensação que a Eslovénia era assim um país muito sombrio, percebem? O pessoal era muito antipático, se calhar, não sei, muito fechado, e cheguei lá e foi completamente o contrário. Adorei a cidade de Ljubljana, adorei o pessoal de lá também, eram muito simpáticos, e a cidade em si era muito bonita. Por isso, se calhar, destacava essa, não sei. E não te esqueças do Lago Bled. Exatamente, o Lago Bled, que era assim um lago onde tu demoravas sensivelmente 2 horas a percorrê-lo. Eram o quê? Para aí 3 km, não? De extensão. Eu sou muito mal. Era por aí. Há 3 km em 2 horas? Não, acho que não. Vai ser bastante mais que isso. Se calhar eram mais, sim. Eram mais. É aquilo era imenso. Aquilo era muito grande, sim. E em que no meio do lago havia, enfim, pessoal a fazer canoagem e whatever, e havia assim uma igreja no meio onde estava
quando nós lá fomos, estavam pessoal a casar-se, o que foi... Foram testemunhas, que giro. Sim, foi giro. Então, vocês tiveram de tudo. Aquilo era um paraíso natural, não dava mesmo à espera. Era só árvores e água super cristalina e azul, é mesmo um paraíso. Eu acho que o que me marcou mais foi quando eu fui a Bratislava, porque fui sozinha e eu já tinha ido a Milão sozinha, mas fui de autocarro, era no mesmo país, não foi tão, pronto. Mas Bratislava foi do género, eu vi um voo a 9€, pensei, ok, é agora, tenho de ir. E fui, e pronto, e adorei, aquilo foi, a cidade é incrível, mas eu acho que me marcou mesmo, porque eu sempre tive um bocado de medo de estar, medo de ir sozinha no sentido mais de me sentir, tipo, menos confortável por estar sozinha, mas foi incrível, então isso marcou mesmo porque foi o passo que eu precisei dar, para depois tudo o resto que eu consegui, pronto, arriscar, estão a ver? Então, foi mesmo marcante, e a cidade é incrível e recomendo imenso a toda a gente, é super pouco reconhecida, eu acho. Não é nada um sítio que costumem recomendar a ninguém. E acho mesmo que merece recomendação. Sim, tu quando disseste que ias a Bratislava, eu fiquei, what? Isso fica onde? Isso, qual é a cultura? O que é que tu vais lá fazer? Será que vais voltar? Mas como nós também estávamos os três juntos no mesmo quarto, foi um bocado, às vezes precisávamos um bocadinho de tempo para nós, sozinhos, e às vezes lembrámos e fazíamos uma viagem sozinhos, como por exemplo a minha às 5 é terra, e foi um bocado assim, também para me livrar um bocado delas as duas. Então a febre era por nossa causa. Okay. Mas se bem que eu lembro-me que tu convidaste, não sei que não podíamos, mas pronto. Sim, é verdade. Não. Então ficaram a conhecer vários sítios de Itália e também conseguiram explorar um bocadinho de outros países. Agora sim, eu acho que faz muito sentido, apesar de não ser um tópico que nós gostemos de falar, não é? Porque é um bocado triste, mas vocês estiveram no país que nos últimos meses foi o foco desta pandemia, certo? E a nossa pergunta era se, na altura em que vocês lá estiveram, se de alguma maneira vocês sentiram algum princípio do que é que poderia vir no futuro de Itália, ou se vos passou totalmente ao lado, vocês não notaram nada. Ou seja, eu e a Rita estávamos a contar-vos há pouco, quando nós regressámos já vínhamos de máscara e nós já tínhamos pessoal de Portugal, as nossas famílias, amigos, etc., a dizer-nos: olhem, isto vai se alastrar, isto parece mesmo que é uma coisa grave. Portanto, nós já já vínhamos para algum feeling. E vocês, como é que foi convosco? Nós também viemos antes disto, nos apercebermos da gravidade da situação. Vocês regressaram em que altura? Relembrem-nos. Foi dia 29 de janeiro. Sim, eu e o Alman viemos mais cedo. Pois, vocês viram mais cedo ainda, exato. Então não havia, acho que ainda nem havia casos cá em Portugal. Do tempo, sim. Em março em Portugal foi só no início de março. Pois. Não, mas desculpa, eu lembro-me que vocês voltaram no dia 15, não foi? Ao 14 ou 15, uma cena assim, e eu fiquei lá mais 2 semanas, então quando eu voltei é que no dia seguinte logo foram anunciados os casos em Milão, que foi onde eu tinha estado, ainda por cima, mas enquanto nós estávamos lá não se falou disso de todo, pensamos mesmo. Já passou-vos um bocadinho ao lado, não, se ficassem se calhar mais 2 semanas já teria sido diferente. Acho que bastava mais 4 ou 5 dias e já era diferente. Para mim, por 4 ou 5 dias já era. O pessoal de Erasmus, nossos amigos que estavam lá portugueses, que só vieram finais de fevereiro e tiveram que ficar logo de quarentena quando voltaram a Portugal, isolados, mas nós não nos aconteceu isso porque nem era tema, em janeiro nem se falava muito do coronavírus. E os vossos amigos que ficaram lá, está tudo bem? Está tudo tranquilo com eles? Estão todos ótimos. Ainda bem. A maior parte das pessoas que iam fazer Erasmus no segundo semestre, entretanto, voltaram, se não me engano. Mas de resto, mesmo os italianos que conhecemos, eu acho que eles estão todos bem. Eu vou vendo o Insta Stories e parece que ainda bem. Eles estão bem. E agora, não sei, acho que podíamos terminar assim com uma pergunta de género. Em termos práticos, o que é que vocês acham que Erasmus vos trouxe? O que é que mudou em vocês com essa experiência? O que é que vocês trouxeram para Portugal que acham que vos vai ser útil daqui para a frente? É uma pergunta assim um bocado mais introspectiva, mas acho que é importante, podemos sempre tirar montes de coisas positivas. Primeiro, eu acho que já não vou encomendar mais nenhuma pizza da Telepizza, nem da pizza. As pizzas de Roma, por exemplo, foram incríveis, e do Bolonha também. Já subiste o escalão, não é? Yeah.
assim ao nível pessoal, eu aprendi que Erasmus, primeiro não é, eu recomendaria a toda a gente fazer Erasmus, não é? Pela experiência em si, por conhecer as pessoas novas, sítios novos, abrir-te um bocado os horizontes, e depois voltas um bocadinho também com mais saudade de Portugal e se calhar valorizas um bocado mais o teu país quando voltas. Eu se calhar realçava isso, não sei se é a vossa opinião também. Acho que disseste tudo. Eu acho que quem tem possibilidade devia mesmo ir de Erasmus. Acho que foi das melhores experiências que eu tive e é mesmo isso, tu saíres da tua zona de conforto. Eu acho que te passas a conhecer muito melhor porque não estás com a tua família, não estás se calhar com os teus amigos e podes passar muito mais tempo sozinho e acho que ganhas outra à vontade. Eu acho que fiquei muito mais confiante, já não tenho tanta vergonha de ir falar com quem quer que seja e acho que é isso, adorei. Eu senti imenso isso que a Sofia estava a dizer agora de abordar pessoas em geral. É mesmo, chegas àquele ponto em que estás tão fora da zona de conforto que já não podes voltar atrás, tens simplesmente de ir e de, pronto, ser mais aberto possível e sei lá, ou seja, eu acho que esta cena toda do Erasmus, para mim, eu acho que o que me deu de mais valioso a nível prático é mesmo essa necessidade que eu tive para me desenrascar, não é? De mudar um bocado a minha personalidade para ser mais aberta, digamos, e que agora, de facto, eu sinto que foi uma mais-valia muito grande. Agora tenho menos medo de arriscar, menos medo do desconhecido e pronto, isso é útil em todas as áreas da vida, eu acho mesmo. Mas pronto, olhem, muito obrigada por terem sido as nossas cobaias e por terem aceito falar aqui um bocadinho connosco. E acho que posso dizer por todos, nós somos todos uns sortudos porque passámos um semestre fora de casa, depois chegamos e passamos outro semestre dentro de casa. Portanto, houve aqui um equilíbrio perfeito este ano nas nossas vidas. Passar de ver o mundo inteiro para estar fechados em casa. Mas pronto, estamos a recordar bons momentos. Obrigada, pessoal, a sério. Obrigada, amiga. Obrigada. Beijinho, tchau. Obrigada, beijinho. E é isso, pessoal. Obrigada por terem estado desse lado a ouvir. Espero que tenham gostado deste novo formato com convidados. Nós adorámos ouvir a experiência deles os três. E, olhem, esperemos que se mantenham aí desse lado para o próximo episódio. Damos novidades em breve, pessoal. Mantenham-se a salvo. Beijinhos. Beijinhos. Aventuritas.